Olá, amigo de Devo Espírita. Estamos juntos novamente para leitura da Força Eterna do Amor de Teresa de Calcutá. Hoje vamos ler o capítulo A todos os que sofrem e estão sós, dê sempre um sorriso de alegria. Não lhe proporcione apenas os seus cuidados, mas também o seu coração. Há muitos que estão em sofrimento, estão sozinhos. E essas pessoas, além dos cuidados, elas precisam do sorriso que provém do coração. Elas precisam do nosso afeto. Ainda ressoa em minha mente espiritual a frase do apóstolo Paulo, pronunciada em seu hino de amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Então, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, a gente pode dar tudo que tem de material. E esse material, né, o dinheiro, a fortuna, os alimentos, tudo isso pode sustentar os pobres. Mas se não tiver amor nesse gesto, isso não me aproveitaria, isso não seria nada, porque é preciso que a gente coloque o amor em tudo que a gente faz. Então, se a gente está cuidando dos sofredores, põe amor, lembrando aquela frase, né? Que... não é essa aqui. Não, é em cima. O Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão. Eu também não, só por amor. A gente já fez esse estudo, que ela só daria banho em alguém doente, cheio de feridas, por muito amor. Então, isso me aproveitaria. Vejo como ao longo dos anos, tanto os políticos como os religiosos em geral, estimulam boas ações, obras sociais e dedicação ao próximo. Isso é louvável e considero um tipo de treinamento para que um dia amemos de verdade e com amor genuíno. Então, todas essas obras sociais, né, que tanto os políticos e os religiosos fazem, né? Eles participam, isso é louvável, isso é importante, mas ela fala que isso é um treinamento para que um dia todos nós façamos isso por amor. Dar aos pobres, amparar aqueles que estão sós, socorrer os aflitos, estimular a educação e lutar pelos direitos do cidadão, seja criança, adolescente, jovem ou idoso, bem como pela defesa de outros tópicos mais atuais, como o direito de viver, a inclusão das minorias e o combate ao preconceito de qualquer natureza. Eis aí atitudes e iniciativas que merecem nossa contribuição atenta e nossa ação direta, com o intuito de estimular os que de melhor existe em cada ser humano. Então, o que ela fala, né, tanto no campo religioso quanto da política, porque ela esteve nesse meio, né, nas ações que provinham dessas áreas, como se fossem coisas separadas. No entanto, no dia em que houver amor, né, não haverá essa separação. Seremos pessoas
que independentemente da nossa posição social, da nossa religião, do nosso cargo, nossos títulos, nós estaremos todos unidos através do amor. Então ela fala de socorrer os aflitos, estimular a educação, lutar pelos direitos dos cidadãos, e aqui cidadão são todos. São os direitos das crianças, os direitos do adolescente, o direito de jovens, né, adultos e idosos. Todos nós temos direitos e, às vezes, como no Brasil, há legislação específica para, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto dos Idosos. Existem essas legislações porque elas têm um caráter específico. Está tudo na Constituição, mas dali provém alguns direitos que são mais específicos pela idade, né? A criança na sua dependência, no seu desenvolvimento, e o idoso na sua necessidade, muitos idosos abandonados. Então, a legislação ela vai contemplar isso de forma mais específica, mas é uma legislação que temos no Brasil muito avançada. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma das mais brilhantes leis que tem para garantia dos direitos das crianças e adolescentes, né? E a gente precisa colocar isso em prática, né? Defender o direito das crianças e do adolescente, entendendo que eles têm condições particulares por conta da sua condição de desenvolvimento, de ser que está em desenvolvimento tanto físico, numa dependência, num processo de ganho de autonomia, mas tanto quanto espiritual. Esses são seres reencarnantes que estão nessa fase específica da infância e adolescência para receber a nossa educação, o nosso direcionamento. Então é preciso cuidar com amor, dar o sorriso, que é mais do que um sorriso no rosto. É dar o nosso afeto, é dar a nossa compreensão, é ter empatia. E aí ela vai estender dizendo que é preciso ali combater qualquer tipo de preconceito. E como somos preconceituosos, como nós julgamos, como está no capítulo anterior que nós discutimos, né? Preconceito, nós temos um conceito antes de conhecer, né? Ele é anterior ao nosso conhecimento das pessoas, das suas condições. Então, o preconceito é partir de uma ideia que nós fazemos a respeito das coisas e das pessoas. Então, eu tenho um conceito definido e ajo a partir desse conceito sem antes conhecer se de fato aquele meu conhecimento ali, aquele conceito que eu formei, se ele está correto ou não. E isso provém de séculos e séculos, reencarnações e reencarnações, em que nós tínhamos ali, enfrentávamos guerras religiosas, enfrentávamos escravidão, né, a relação com a mulher, com a criança, como inferiores. Tudo isso ainda está impregnado no nosso ser e vem como conceitos lá no nosso inconsciente. E, às vezes, como Jung falava, está no inconsciente coletivo. Então, o papel de homem, o papel, né, do provedor, o papel da mulher, de cuidador, está no inconsciente coletivo porque de tantas e tantas encarnações. Mas isso vai sendo alterado a partir do momento que espíritos, por exemplo, que foram senhor de escravos se tornaram, né, escravos. Ou então espíritos que reencarnaram como homens, reencarnam como mulheres agora. E eles querem trabalhar, querem, né, os seus direitos também, de estar no mercado de trabalho, o papel de provedor que está impregnado naquele inconsciente, mas agora está no papel feminino. Então começam as lutas feministas, né? Tudo isso se explica pela ótica espírita, considerando as reencarnações
e que isso tudo está impregnado no nosso inconsciente. Então, os preconceitos, eles precisam ser reformulados para que nós possamos nos ver todos como iguais, filhos de Deus. E isso estimular em nós o melhor que há, o melhor que existe em cada ser humano. No entanto, quando considero o ser humano como espírito, como alma, como alguém sensível, fico a imaginar se não podemos dar mais sabor a tudo isso que fazemos em nome do bem-estar coletivo e das pessoas em particular. Então, se você está cuidando de uma criança, se você está cuidando de um idoso, se você está cuidando de um doente, pode dar mais sabor a isso. A gente pode, em nome do bem-estar coletivo e também das pessoas em particular, fazer a nossa, né, doação de amor, temperando a vida, né? Somos o sal da terra. Precisamos ser mais humanos e tratar as pessoas como seres vivos, sensíveis, emocionais, isso é, como espíritos. Somos espíritos e precisamos nos tratar como espíritos, como filhos de Deus, como irmãos. É necessário humanizar mais os atendimentos comunitários, sejam eles nas agremiações religiosas ou nos postos de saúde. Como nosso trabalho seria tão melhor caso oferecêssemos um ombro amigo, um sorriso espontâneo ou um abraço apertado. Como os resultados das nossas ações seriam bem mais amplos caso adotássemos em nossos relacionamentos um toque sutil de elegância, sorriso, alegria e vontade de fazer diferente. A gente ia se sentir muito mais feliz se a gente tratar de alguém que está sob nossos cuidados com esse sentimento, com essa elegância, com essa gentileza. Isso nos faria muito melhor. Veria que o trabalho não fica pesado. E aquela pessoa receberia, né, com muito bom grado, sentiria que nós estamos ali por alegria e não por obrigação. Muita gente que o julgamos necessitada, muitos amigos que temos na conta de pessoas resolvidas, mais do que do ato de ajuda em si, carecem de um sorriso verdadeiro, de um toque de delicadeza ou da sutileza de nossos sentimentos para que se sintam especiais, melhores, estimulados. A gente quer se sentir especial, todo mundo quer se sentir especial para alguém, principalmente quando a gente está passando por algum problema, mas ainda assim que ela fala, na conta de pessoas resolvidas. Então, mais do que um ato de ajuda, a gente precisa oferecer, né, esses sentimentos, os nossos melhores sentimentos. Elementos simples fazem total diferença numa relação qualquer, seja na obra que realizamos em nome do nosso Senhor, no exercício da profissão que nos sustenta a vida social, ou mesmo nos relacionamentos humanos mais triviais ou mais complicados. Então, em família, né, no nosso trabalho, nas obras que a gente fala, social ou de caridade, a obra nos templos religiosos, está ali, né, de coração. Algo simples, mas um gesto sutil pode modificar a qualidade de um dia de trabalho. Aquele dia de trabalho pesado, cheio de problema. Se eu sorrio e pergunto para a pessoa, quer uma ajuda? Quer um cafezinho? Sorri, conta aí uma anedota, aquele caso engraçado, né? E se a gente puder fazer algo para mostrar que a gente tem interesse pelo outro,
que a gente se preocupa com o bem-estar do outro, isso faz diferença. E se a gente faz isso com alguém, a gente também recebe. Então, algo simples, como ela falou. Um sorriso, um abraço ou um afago poderá definir o caminho a ser escolhido por alguém, assim como a vitória será alcançada, inclusive por nós próprios. Sempre somos os maiores beneficiados ao nos valermos de pequenos gestos que fazem a diferença. Foi isso que eu acabei de falar, né? Quando a gente dá, a gente recebe. Então, se eu quero receber um carinho, como que eu tenho agido com as pessoas que estão sob o meu cuidado? Será que eu tenho sido carinhoso? A gente também a gente quer receber. Mas se a gente ficar na condição de só receber sem dar, é igual mar morto. Ele acumula, 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 e como ele não flui, como ele não dá para fazer esse movimento, por isso que o nome é mar morto, ele está morto, porque ele não tem esse movimento. O que move é o que está em vida. Então, dá e recebe. Ele recebe as águas de outros, né? Rio Jordão, e ele dá a água. Quando ele não passa, ele fica ali, acumula, acumula, e é um mar chamado de morto. Muito interessante essa analogia. Então, o movimento de vida é o de dar e receber, é o de dar e receber. O líder de uma empresa, de uma tarefa humanitária ou de uma família pode ser amado, respeitado ou temido, de acordo com seus hábitos, junto àqueles com quem convive. Assim, os pais também. Os pais podem ser amados ou temidos, de acordo com como eles agem com seus filhos. Como é que você quer estar nessa relação? Você quer o respeito impondo o terror? Porque aí não é respeito, é medo. Ou você conquista o respeito sendo respeitoso com o seu filho, dando o exemplo de que é o respeito. São nossas escolhas, e nossas escolhas estão implicadas diretamente nas nossas provações. Que a gente planta, a gente colhe. Então, ao ser amado, vamos lá, ser temido, de acordo com seus hábitos junto àqueles que convivem. Ao ser amado e respeitado, o indivíduo angaria parceiros, admiradores, e motiva a equipe com seus gestos e atitudes. Ao ser temido, tem apenas escravos do dever, que o abandonam assim que se estabelece uma crise qualquer ou surge uma oferta melhor. Eu costumo falar que a gente tem amigos ou comparsas. Tá? Comparsas num crime, porque de um criminoso ninguém confia. Quem é inimigo, quem pratica o mal, ele não tem amigos, né? Ele tem comparsas. É assim, quem é temido está ali ao seu lado por subordinação, tá subordinado, por necessidade, por medo, mas assim que ele tiver a oportunidade melhor, ele larga tudo e vai embora. Mas aquele que é amado está cercado de amigos que ficam. Obediência termina assim que cessam os interesses. Então, a gente vai educar os nossos filhos para uma obediência cega, em que eles estão ali, né, obedecendo, e porque tem, né, algum retorno, algum interesse, eu obedeço para não sofrer punição, porque geralmente é essa relação, me obedece, caso contrário você vai ser castigado. Ou nós estamos numa relação em que a gente faz o que a pessoa pede, porque tem ali o respeito, a consideração, o entendimento, que é recíproco. Então, a parceria é um elo
que se perpetua além das obrigações e benefícios. Assim, um gesto amigo, um sorriso, um minuto de atenção ou uma atitude mais humana, às vezes um aceno de cortesia sincera é o bastante. Podem significar mais comprometimento com o ideal ou a causa e se traduzir em aumento de qualidade nas relações interpessoais. Veja como o mundo de hoje precisa urgentemente desses pequenos gestos para sustentar uma vida mais sadia, uma relação mais cheia de qualidade e satisfação. Talvez você pense que tais fórmulas sejam descobertas modernas dos estudiosos do comportamento humano. Não, e eu, como psicóloga, uma estudiosa do comportamento humano, já posso dizer que essas fórmulas são muito antigas. E, aliás, a psicologia, quando fala da psicologia positiva, ela, que é muito recente, é da agora, né, de 20, 30 anos, um pouco mais, ainda assim, isso tudo Jesus já falava, né? Vamos ver aqui. Mas lhe direi que já vi essas fórmulas de convivência serem descritas nos exemplos que li nos evangelhos do nosso Senhor Jesus. É mais inteligente, sob todos os aspectos, oferecer um diferencial, um quê a mais em nossas relações, em nosso trabalho. Porém, fazer diferente significa diferente para melhor, e não apenas diferente. Num mundo competitivo como o da atualidade, fazer igual a todo mundo já é perder. A gente sabe. Você é igual a todo mundo, você não tem um diferencial, ou seja, aquilo que te destaca, te coloca, então, numa posição diferente dos outros, você precisa ser diferente, melhor, né? Um diferencial para melhor. Que você faz um trabalho mais eficiente, que você consegue resultados mais rápidos, né? E melhores. Então, no contato com o ser humano, fazer caridade como todos fazem é apenas esmola. Dentro daquilo que nós já estudamos aqui, do que ela define por caridade. Lembrando que essa caridade, que é a esmola, ou seja, dar os bens materiais, né? Isso é, ela fala, isso aí é esmola, não é dar de si. Ter uma relação, somente tê-la com todo, como todos têm, já está sujeito a ser trocado por outra pessoa melhor. Que emprestemos ao nosso trabalho um brilho especial, que tenhamos uma equipe parceira e amiga composta não apenas por empregados. Tá? Então já é alguma coisa especial. Então a gente precisa colocar nas nossas ações. Vai fazer a caridade é amor em ação. A gente vai ter uma relação com pessoas no trabalho, né, uma equipe de estudo, e na família, tá? Uma equipe é uma família. Nós precisamos trabalhar ali, né, nos relacionar de uma forma especial, em que essas pessoas sejam parceiras e amigas. O bem melhor deveria ser uma meta a ser perseguida, estimulada e eleita como fator de extrema importância em nossas igrejas, em nossas casas, em nosso campo de atividades espirituais. Nada do mundo é estanque. Lembra que eu falei? Tudo está em movimento, está vivo, está em movimento. Nada em nossa própria vida é parado. Se está parado, está morto. Tudo se transforma o tempo todo. No entanto, para que acompanhemos o progresso e recebamos maior qualidade como resposta ao nosso investimento,
é melhor fazer tudo muito melhor. Muito bom. É um convite para que a gente possa fazer todas as coisas na nossa vida muito melhor. Vai fazer um almoço? Faça sorrindo, feliz, porque está alimentando o seu corpo e o corpo de outras pessoas para que fiquem saudáveis. Está fazendo a limpeza da casa? Faça feliz, porque você está mantendo o ambiente que você vive ou outras pessoas vivem limpo, para que elas estejam saudáveis. Está cuidando de pessoas doentes? Faça isso feliz, faça o melhor que você puder, porque um dia nós também estaremos nesse lugar de precisar do cuidado de outros. E nós teremos ao nosso lado amigos, parceiros. Então, cuidemos dos nossos filhos com respeito, ensinando a eles o respeito. O respeito também às ordens. Eles vão respeitar regras sociais de convivência, mas não uma obediência cega, em que depois eles não sabem mais viver na vida com autonomia, porque foi tudo dito para eles. Vocês têm que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Quando ele tiver que tomar decisão por si mesmo, ou seja, agir com autonomia, ele não sabe fazer. Cresceu obedecendo a ordens, sem entendê-las, sem participar. Então, é tudo a gente deve fazer o melhor, depositar ali o nosso amor, para que floresça amor, para que esse amor se espalhe e um dia todos nós, dando o melhor que nós temos, todos nós estaremos um dia colhendo essas flores do amor, esses frutos do amor, estaremos vivendo em paz. Então, eu desejo a todos um ótimo dia, de muita paz, e até o nosso próximo encontro.